Eu sou filho de uma família de classe média. Classe média no período bem mais para baixa do que para alta. Tanto que nós todos, eu sou filho de um funcionário público federal, fiscal de renda federal, com uma professora de nível pedagógico, professora capacitada para ensinar o primário na época. Havia muito, as mulheres geralmente escolhiam muito que era fazer o pedagógico para ter o diploma de professora de nível primário, né? Mas até 58, principalmente, a nossa situação financeira era muito apertada, né? Tanto que todos os filhos mais velhos da família, nós fomos 4, né? Sou eu e mais 3 irmãos, 2 irmãs e um irmão, estudamos todos em escola pública. Eu, quer dizer, apenas a mais nova foi que fez a formação dela em escola particular. Nós todos fizemos no então Colégio Estadual de Pernambuco. E a partir desse fato, o colégio era muito efervescente do ponto de vista político, porque ele congregava as camadas mais pobres da população associadas com as camadas médias, os filhos dos professores estudavam lá. E isso permitia que das escolas no estado fosse a que tinham uma atividade política mais intensa. Então, meu irmão mais velho, Antônio Avertano Barreto da Rocha, passou a ter uma atividade muito grande nas lutas estudantis. Ele chegou a ser presidente do Centro de Estudantes Secundaristas de Pernambuco, que era o órgão que representava os estudantes secundaristas na época, né? E eu, claro, sofri muito dentro de casa a influência dele. Meu pai nós sempre nos demos muito bem, né? Até que do período de prisão longo que eu sofri, ele foi uma das figuras mais solidárias, mas sempre foi um cara conservador. Quer dizer, as ideias dele eram todas as ideias que eu não queria ter para mim. A gente tinha embora a relação tenha sido uma relação muito boa, e principalmente no período de prisão, onde ele me deu demonstrações grandes de amor e de solidariedade, né? Mesmo ele discordando de todo o conjunto de ideias ele foi atrás de mim em todo canto. Ele passou 6 anos, enquanto a doença permitiu, ele morreu de Parkinson, enquanto a doença permitiu, ele foi me visitar todos os dias da semana, que nossas visitas eram semanais, né? Então, apesar da relação, meu pai era mais meu irmão, abriu o caminho para uma atividade mais vinculada a essas coisas da esquerda, né? Então foi quem me deu os primeiros livros. Na época eu me lembro do livro de Jorge Amado, eram muito distribuídos entre esse pessoal que tinha uma cabeça mais avançada do ponto de vista progressista e tal. E os livros Capitães da Areia, aquela história dos meninos abandonados da Bahia. Bom, influência caseira, a fundamental foi essa. E a partir daí eu fui me vinculando também às lutas estudantis, que no colégio eram muito intensas, né? Em relação aos outros colégios daqui da região, no Colégio Estadual de Pernambuco você tinha uma atividade, foi o primeiro colégio a criar um grupo, um grêmio estudantil representativo dos estudantes. As eleições eram feitas de forma direta nas turmas e depois escolhia-se o presidente. Então a gente tinha uma atividade muito intensa, e eu, a partir daí, fui me vinculando às ideias de esquerda, e eu me incorporei nesse período a uma atividade muito ligada a esse. Claro, era muito novo, 61, acho que eu tinha 15 anos de idade, quer dizer, foi quando eu fiz a opção pela juventude comunista, pela opção pela juventude do Partido Comunista Brasileiro. Nessa condição eu passei a atuar de forma mais efetiva nas ruas. O Estado vivia muito em movimento, porque aqui se teve, além desses fatos, nas nossas instituições, né? A eleição de Arraes para prefeito, a eleição de Arraes para governador, foram fatos importantes. Mas não só isso, a prática também que se passou a desenvolver, associada com uma outra que vinha também comandada por Francisco Julião, que era a criação de várias ligas camponesas, que foram talvez a primeira tentativa assim, de organização independente realmente.
os sindicatos tinham que se apelar muito à legislação oficial. As ligas camponesas tinham uma atividade de maior autonomia, de maior independência. Então isso tudo passou a fazer do Estado um centro de atividade muito grande. E é evidente que isso aí influiu sobre minha cabeça e eu fui me transformando num participante desses movimentos todos aí.